Boa noite, irmãos. Hoje, com a ajuda de Deus, nós falaremos sobre a soberania de Deus. Então, o título do nosso estudo é justamente esse: a soberania de Deus quando a vida parece fugir do controle. Acredito que deve responder a muitas questões atuais e muitos desafios. Inclusive essa semana aqui para mim foi uma semana desafiadoríssima. E por misericórdia de Deus estou aqui. Então, irmãos, vamos ver os objetivos. Primeiro, compreender a natureza de Deus. Entender a soberania de Deus como uma característica fundamental de seu ser. Claro que compreender a natureza de Deus é impossível nós realmente compreendermos dentro dos nossos limites humanos e até espirituais. Mesmo porque Deus, Ele é um ser que só Ele mesmo pode ser compreendido por Ele mesmo, né? Então seria até uma presunção falar, né? Compreender a natureza de Deus. A própria palavra teologia, eu até conversei com o pastor André, eu falei, é muito presunçosa, né? Estudo de Deus. Então, para ficar mais fácil, para nós conhecermos a Deus, é olhar para Jesus. Segundo objetivo, entender os propósitos de Deus. Descobrir o propósito de Deus para a vida e como sua soberania se manifesta nesse propósito. É muito comum as pessoas perguntarem ou estudarem ou buscarem o seu propósito de vida. Muito comum, principalmente hoje, nas empresas, nas organizações, nos coachings da vida, sempre eles falam a respeito de propósito, né? Você tem que ter um propósito. Só que nós queremos saber qual o propósito de Deus para nós. Isso é importante, é mais importante que sabermos o nosso propósito. Jeremias, quando Deus falou com ele, que o conhecia desde o ventre da sua mãe, ele, a princípio, dá para se perceber que ele estava querendo fugir da sua missão, mas era o propósito de Deus. Então, nós vamos estudar sobre o propósito de Deus. Fortalecer a nossa fé. Termos confiança suficiente para não nos escandalizarmos diante dos desafios da nossa vida, sabendo que nada foge ao controle e à permissão de Deus. Então, o verdadeiro Evangelho, ele vai mostrar a realidade da vida. Hoje é muito comum nós termos um Evangelho Nutella, o Evangelho adocicado, que ele não confronta o pecado e não fala sobre a cruz. Mas graças a Deus que aqui nós temos ouvido sempre o Evangelho que confronta com o nosso ego. Introdução. Vivemos em um mundo onde tudo parece incerto. Crises políticas, doenças, guerras, aflições e tantas pessoas vivendo sem propósito e sem sentido. Conhecer mais sobre a soberania de Deus nos acalma e fortalece. Charles Spurgeon ensinou que a soberania de Deus é o fundamento para o descanso e a coragem em meio às provações, afirmando que Deus é o travesseiro sobre o qual a alma pode repousar durante os momentos difíceis. Para quem não sabe, Charles Spurgeon foi um pregador batista, considerado príncipe dos pregadores. Era um homem que pregava com uma grande sabedoria de Deus, com uma grande eloquência,
E todos os sermões dele você vai encontrar sobre a soberania de Deus. E a soberania de Deus, irmãos, ela é muito importante para nós, porque nada vai acontecer por acaso. Nada na nossa vida escapa daquilo que Deus está vendo, está permitindo. Isso nos traz um grande alívio, um grande consolo. Vamos ver quais são os textos base. Em vez de um texto só, eu coloquei 3 textos. Salmos 99, 1. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Então, quando diz, tremam as nações, aqui já estava mostrando que Deus, Ele não seria simplesmente o Deus de Israel, como foi no passado, mas o Deus de todas as nações. E é quem governa todas as nações e todo o universo, conhecido e desconhecido nosso. Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Por que fala mais o nosso Deus está nos céus? Porque foi perguntado, né, quem é o seu Deus? Foi indagado a respeito. Então disse assim, não, nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. A palavra soberania, para resumir, seria quem é soberano, que é Deus, é aquele que exerce um poder e autoridade supremos. Todo o poder e toda a autoridade está nas mãos de Deus, e que foi confiado a Jesus Cristo também, que Ele falou, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Estudar sobre soberania, irmãos, é um assunto muito complicado quando entra em questões de soteriologia, que nós não vamos entrar. É uma discussão interminável entre calvinistas e arminianos. Não vamos entrar nessa parte, nós vamos entrar na soberania que tem a ver com a nossa vida do dia a dia. Isso que importa para nós. Então vamos ver. Número 1. Direção nas decisões. Deus guia as nossas escolhas. Aqui nós tivemos um exemplo, como Deus guiou essa igreja na sucessão pastoral. Nós tivemos alguns candidatos e nós percebemos que Deus guiou a comissão para que a escolha de Deus soberana fosse exercida. E é interessante que nós percebemos, não falo isso daí como bajulação, mas que foi uma coisa tão perfeita, né? É igual uma peça que bem feita com milímetros encaixa. Então nós percebemos que foi uma escolha soberana de Deus a nossa sucessão pastoral. Essa igreja para mim também foi uma escolha de Deus. Porque primeiro eu fiquei 42 anos numa igreja, depois eu fiquei numa igreja batista durante 2 anos, mas buscava algo que encontrei aqui. E eu sei que foi a direção de Deus. Então, Deus, Ele nos guia nas nossas escolhas, desde que nós nos submetemos à vontade e ao controle e entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele nos guie. Porque os irmãos viram, né, quando Ló escolheu as Campinas, lá escolheu entre Ló e Abraão, a escolha dele foi justamente para Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Então, quando nós nos submetemos à escolha de Deus, colocamos Deus à nossa frente e pedimos que Ele nos faça essa escolha, as coisas são bem-sucedidas.
E tem um Provérbios que vai confirmar justamente isso. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então nós temos as nossas preparações normais da vida, nós escolhemos certas coisas, muitas vezes no dia a dia, mas nós percebemos que elas vão caminhando de acordo à vontade de Deus. Outra parte sobre a soberania de Deus na nossa vida cotidiana. Transformação nas dificuldades. Deus usa situações difíceis para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos aproximar dele. Isso nós vimos muito bem na vida de José. É interessante que José, ele passou por vários processos. Ele foi jogado primeiro num poço, depois ele foi vendido à casa de Faraó, de Potifar, eunuco de Faraó, depois ele foi para a prisão, e depois ele foi ser o segundo governador. Se nós formos observar, irmãos, se fosse falar para José, quando você estava passando por essa situação, será que você não entrava alguns momentos em confusão, falando, eu sirvo a Deus de todo o meu coração e as coisas vão todas contrárias? Mas, irmãos, se nós observarmos a vida de José, José era mimadinho, viu? Ele era mimado. Tinha uma túnica de várias cores. Jacó amava ele demais, né? Ele, Benjamim. Oi? Preferido. Então ele precisava também passar por algumas situações, porque quando ele chegasse lá em cima, ele tinha que saber o que era estar lá embaixo. Então, se nós observarmos, irmãos, o trabalho de Deus, ele é perfeito. Foi feito, preparou José, porque se José saísse da túnica de várias cores para ser governador do Egito, Deus me livre, quem ia aguentar aquele homem? Mas ele teve que passar. Não é assim, irmã Iracema? Ele era mimadinho, sim. É estranho, acho que nunca ouviram essa expressão, né, irmãos? Alguém já ouviu essa expressão sobre José? Perdoa, pastor, se eu fui além do... Mas dá para perceber, né? Bom, então diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então tudo estava contribuindo para que José alcançasse o propósito de Deus. Número 3. Os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. Muitas vezes não enxergamos o quadro completo, mas a soberania de Deus garante que existe um propósito maior, mesmo quando tudo parece confuso. Então, diz assim, Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Então existe uma pergunta, eu já ouvi diversas vezes, por que o justo sofre? Parece algo assim incongruente. Aí nós vemos todo o processo que Jó passou, e lá dá para entender muito bem que Jó, ele ouvia falar de Deus, mas depois ele realmente conheceu a Deus. E uma coisa importante, irmãos, é assim, Deus ele vai trabalhando na nossa vida como se fosse assim um quebra-cabeça. Nós olhando para um quebra-cabeça, vemos algumas partes e falamos, não estou entendendo nada. Mas são as peças que Deus vai pondo. Chega uma hora que nós pensamos assim, agora sim, agora parece que eu estou entendendo o que está formando.
Mas mesmo assim, começam as outras peças a serem colocadas, não é aquilo que a gente pensou. Mas quando acaba tudo, igual fala, né? Nós não enxergamos o quadro completo. Quando está tudo completo, quando as peças estão todas nos seus lugares, aí nós vemos, nossa, que interessante, nem passava pela minha cabeça. Por isso que quando nós realmente queremos quebrar a cabeça com o quebra-cabeça, seria bom nem olhar a imagem antes, que geralmente, né, nós temos a imagem e através da imagem. Não, Deus faz assim com a gente, Ele não dá a imagem para nós, Ele vai dando as pecinhas. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu já falei várias vezes para o Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é soberano e eu vou confiar na Tua palavra. Número 4. Deus dirige os acontecimentos para cumprir seus propósitos. Preste bem atenção agora, ó, bem no dia a dia, no cotidiano. Mesmo as coisas pequenas, um encontro inesperado, uma porta que se abre ou se fecha, um atraso, uma mudança de planos, estão debaixo da direção dele. Eu vou contar para os irmãos o que aconteceu comigo em relação de porta que se abre e que se fecha. Inclusive, esses dias aqui, eu encontrei com um amigo que foi comigo nesse lugar que eu vou contar. Eu trabalhava no Conservatório Musical Heitor Villa-Lobos, isso na década de 80. Tem irmãos aqui que nem tinham nascido, né? E estava ganhando pouquinho. De repente apareceu, eu fiz uma procura e vi um conservatório. E eu tenho um amigo, eu falei, vamos comigo nesse conservatório? Ele não trabalhava nada, vamos lá. Chegamos nesse conservatório, irmãos, é como eu falei, eu tenho testemunha, inclusive encontrei com ele esses dias e ele lembrou disso. E agora eu estou encaixando dentro deste tema, uma porta que se abre ou se fecha. E o diretor daquela escola viu que eu ganhava realmente muito pouco. E ele me ofereceu, parece mentira, 7 vezes mais do que eu ganhava. Claro que eu ganhava muito pouco, mas ofereceu 7 vezes mais. E aí ele falou assim, eu falei para ele, mas como que eu faço para começar? Ele falou, já pode vir a semana que vem. Aí eu disse assim para ele, mas eu já trabalho registrado na escola, pode pedir a conta. Esse dia que eu fui, era o sábado, eu chamei a diretora e falei assim, olha, eu estou pedindo as contas, estou indo embora. Era, perdão da expressão, molecote, né? Não sabia muito o que eu estava fazendo. Ela falou, como você me deixa assim? E é cheio de alunos lá no sábado. Ela falou, não, você não pode fazer isso. Aí eu, petulante, falei, ó, esse meu amigo aqui está estudando direito, ele falou que eu posso sim. Não é, Nerias? Você falou assim, tudo bem. Aí pedi a demissão. Na segunda-feira, eu fui para essa escola, ou melhor, perdão, eu liguei para esse conservatório. Resumindo, foi um golpe. Era mentira. Antes eu ganhava pouco, agora eu estava desempregado. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Comecei a procurar escolas. Tive vergonha de voltar na outra, que eu podia chegar e falar, olha, eu pedi as contas, mas vocês podem, não ia fazer isso, porque o jovem é meio orgulhoso, né? Aí cheguei numa escola, lá na Penha, Conservatório Musical Bela Bartók. Aí falei com o diretor, ele falou, olha, eu não tenho aqui vaga para professores. Eu falei, não tem jeito, não tem como. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, como você dá aula de instrumento, além de matérias teóricas, o que entrar de alunos novos, eu vou formando uma turma para você. Você aceita assim? Eu falei, tudo bem. Só que demorou para formar. Então era assim, 3 horas da tarde, ou melhor, 1 hora da tarde eu tinha um aluno. Aí eu só ia ter às 3. Eu ia na secretaria. E aí comecei a pegar amizade com a secretária. E
E a secretária é a minha esposa, 37 anos de casados. Então, irmãos, vejam bem. Eu estava trabalhando num lugar registrado, ofereceram para mim algo fantástico, meus olhos brilharam, mas era mentira. Fiquei desempregado, eu tive que procurar emprego. Chegando na escola não tinha vaga, vai abrir horário. Como tinha muitas janelas, eu ia para a secretaria. E com isso eu comecei a gostar da secretária, ela começou a gostar de mim. E hoje nós estamos casados há 37 anos. Agora eu pergunto para os irmãos, é ou não é a mão de Deus? Oi. Pode falar. Existe um ditado que se encaixa aí. Atirou no que viu, matou por um. Interessante, né? Algumas coisas engraçadas aconteceu comigo, aos pouquinhos eu vou contando para os irmãos, né? Então, quando eu vi esse acontecimento na minha vida, e aqui, né, Deus dirige os acontecimentos para cumprir seus propósitos, mesmo as pequenas coisas, o encontro inesperado, uma porta que se abre ou se fecha, né? Só que eu que fechei a porta, mas aí Deus abriu a outra, e assim. E para complementar esse propósito 4 aqui, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, nossa, eu pus 95 aqui, não sei, 16 deve ser 9, alguma coisa assim. Irmã, veja, para mim, eu sei que é 16, ou é 9 é assim, que saiu 95. É o 9, né? Então, os irmãos risquem esse 5, eu não sei porque apareceu esse 5 aí. Agora... Ah, tá. Agora, sim, então foi isso, na hora de formatar aconteceu esse caso. Número 5, Atos 17 e 26. O controle de Deus na história e das nações. Irmãos, olha que interessante. Nós nascemos no dia, no horário, no país, na época que Deus quis. E tenho em Atos 17 e 26 diz isso. A criação do homem não foi fruto do acaso, mas de um propósito divino. Cada povo, nação e império tem o seu tempo determinado por Deus. Por isso que está escrito, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos já determinados e os limites da sua habitação. Então, quando nós reclamamos, por que eu nasci no Brasil? Porque Deus quis. Por que eu não nasci naquela outra época que era tão boa no passado? Porque Deus quis que você nascesse agora. A soberania de Deus está aí claramente. Os irmãos já tinham visto esse versículo? Interessante, né? Então nós nascemos no lugar e na época que Deus determinou. Agora nós vamos para a conclusão, e durante a conclusão eu vou fazer algumas observações. Quando cremos e entendemos a soberania de Deus, experimentamos uma redução do estresse, pois saber que Ele está no controle das nossas vidas nos faz descansar nele. Terça-feira, eu fui levar o meu irmão num shopping, não para ele ir para o shopping, porque ele tinha que pegar um cartão para ele obter a aposentadoria dele mensal e mostrar que ele estava vivo, não é prova de vida. Aí fui com ele, só que num determinado momento eu comecei a passar mal. E
o segurança viu que eu estava muito branco, aí ele pegou no meu braço e falou assim: o senhor não está se sentindo bem? Inclusive ele falou assim: o senhor está muito gelado, o senhor está bem? Eu falei: não estou legal não. Eu falei: então, eu vou chamar uma assistência aqui para ver o que está acontecendo. Aí desceram as pessoas lá, para mim eram bombeiros, não sei, me levaram, puseram logo na cadeira de rodas, me levaram lá para medir pressão, a pressão estava muito alta, e eu pensei que iam falar: espera aí. Eu pus remédios embaixo da língua, tal, não abaixava a pressão. Então eles falaram o seguinte: olha, nós vamos ter que chamar uma ambulância e levar o senhor para o Hospital Vila Alpina. E eu estava indo lá para o hospital. Irmãos, não estou querendo dar uma de super-homem, eu não estava nem um pouco preocupado. Eu pensei: se for minha hora... Sabe por quê, irmãos? Chega um momento da vida da gente, eu já vi tantas coisas que Deus fez, que eu não me preocupo, pelo menos comigo. Com os outros ainda me preocupo, mas comigo eu já nem esquento. Fui na maior, tal. Só que, lógico, cheguei lá e, enfim, depois fui liberado. Esse conforto, irmãos, que Deus me deu, ele me faz ter uma redução de estresse nessa parte. Só o peru que morre na véspera, nós não morremos na véspera. Então eu estou sossegado. O dia que Deus fizer a chamada, não adianta. Eu lembro quando nós tínhamos um ancião da nossa igreja, a igreja toda orava para que Deus libertasse, orou, e Deus levou. Por outro lado, quando Deus não quer... Mas Ezequias, quando Deus falou para o profeta dizer a ele que Deus ia levá-lo, o que ele fez? Não, Senhor, não. Ezequias estava indo muito bem. Só que depois que ele viveu mais, o que ele fez? Ele quis mostrar as riquezas dele para o inimigo dele, que ele não estava sabendo bem, que era a Babilônia. Conclusão: mostrou todo o seu palácio, toda a sua riqueza, e foi exilado. Era melhor que ele tivesse morrido, ele ia morrer bonitinho, sendo um rei que não tivesse dado nenhum trabalho à nação. Então, às vezes, no nosso olhar, no nosso entendimento, o que é melhor para nós, nós pedimos, e às vezes fala assim: Deus não ouviu minha oração. Não, ele ouviu, é que a soberania dele ultrapassou a tua vontade. Segundo parágrafo: a convicção na soberania de Deus nos liberta do medo, pois reconhecemos que Ele está no controle de tudo e usa todas as coisas para o nosso bem. Esse entendimento aumenta a nossa fé e confiança, pois sabemos que Deus é capaz de lidar em qualquer situação. Portanto, sejamos gratos a Deus e ao seu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele cuida de nós nesta vida e continuará cuidando de nós na eternidade. Aqui abaixo nós temos um hino de adoração que o apóstolo Paulo fez depois do capítulo 9, 10 e 11 aos Romanos. Deus mostrou para o apóstolo Paulo algo muito profundo em relação à presciência de Deus e também à predeterminação, etc., que nós não vamos entrar aqui. E ao final desse capítulo, ou melhor, depois desses 3 capítulos, ele, maravilhado, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez esse hino de adoração. E como nós estamos aqui num dia de estudo, eu gostaria que os irmãos recitassem comigo
esse hino de adoração para nós podermos encerrar. Pode ser? Vamos todos juntos? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o movimento do Senhor? O que conheceu o seu conselho? O que lhe deu o bem a ele para que seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus seja louvado.